o fim das coisas é bem melhor do que o começo delas. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, porque Ele me escolheu para eu estar aqui. Eu quero dizer que o Rema não é apenas um título. O Rema é uma imersão na palavra. O Rema é conhecer a palavra revelada e colocar ela em prática. Se fosse apenas um título, não haveria mudança. E a palavra de Deus é aquela que transforma, é aquela que muda, é aquela que nos tira da situação paralisada para uma situação ativa. E eu quero vos convidar nessa noite a vocês permanecerem nesse mesmo espírito, porque termina-se um ciclo, mas inicia um novo tempo em vossas vidas. Eu agradeço a Deus, agradeço a toda a bancada que está aqui, aos pastores, né, a nossa amada reverenda Maísa Daniel, com carinho que nos recebe, toda a equipe, todo o povo de Deus que aqui está. Saudando a todos com a paz do Senhor, graça e paz, que vocês sejam abençoadas em nome de Jesus. E eu vinha pensando, Senhor, o que falar, e Deus realmente falou ao meu coração já há um bom tempo sobre essa palavra. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, e peço um pouquinho de atenção, porque a palavra do Senhor, aleluia, ela é boa, ela é eficaz, ela é, aleluia, aquela que esmiuça a penha, né? Ela esmiuça a rocha. Não há para ela dificuldade, todas as coisas nós podemos nela, e é por isso que estamos aqui, é por isso que eu estou aqui, porque Ele tem poder, aleluia, e Ele é o poder. Eu queria ler com vocês aqui em Lucas, apenas o capítulo 1. Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus, mas ele foi um companheiro de Paulo. E ele tem muito cuidado no prefácio em dizer o seguinte, que procurou com muito zelo, em outras palavras, estudar e falar da veracidade desses fatos, porque ele estava falando aquilo que ele não vivenciou, mas aquilo que ele ouviu. E ele começa aqui no primeiro capítulo falando o seguinte, versículo 5, sobre o tema de Zacarias e Isabel. Sabemos que Zacarias e Isabel é uma história que todo mundo já sabe. Nele se cumpre a promessa que foi falada em Malaquias 3:1, né? E também que foi falado em Isaías. Isaías, no capítulo 40, versículo 3, uma voz que clama. Eles eram casados, eles eram um homem e uma mulher de Deus, ele era sacerdote. Ela não era sacerdotisa, até porque não havia, mas ela era uma mulher também separada de Deus. Só que eles oraram, eles tinham um porém na vida deles. Ela era estéril e eles tinham a idade avançada. Então tudo era contrário àquilo que eles estavam pedindo, porque o tempo havia passado. Mas o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensando. E Ele não precisa de situações ou estação favorável para agir. Louvado seja Deus. Então no versículo 8 diz assim, ora, aconteceu que exercendo diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, caiu sua sorte, segundo o costume sacerdotal. Versículo 10, durante esse tempo, toda a multidão e o povo permanecia do lado de fora orando. Eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita e disse, e Zacarias se turbou e disse-lhe, o anjo do Senhor, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho a quem dará o nome de João. Se eu fosse dar um título para esse tema aqui, para essa pregação, eu diria o seguinte, como manter a fé diante do tempo da espera? Eles haviam pedido a Deus um menino. Ele queria um filho, ela também queria ser mãe. Mas o tempo foi passando e aquilo que eles queriam não acontecia. E nesse exato momento aqui, ele estava justamente exercendo o seu papel sacerdotal. Ele estava queimando incenso quando o anjo do Senhor aparece para ele e lhe faz a promessa. Só que ele orou, ele pediu, ela também orou, ela também pediu, mas quando a promessa chegou, quando o anjo veio até ele, bateu a incredulidade, bateu o medo, porque eles tinham de costume o medo de quando visse o anjo morresse. Ele não lembrou de Jeremias, que quando o Senhor falou que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, ele simplesmente temeu. E ele ficou mudo. E eu comecei a pensar, Senhor, como é que um sacerdote que tem acesso diretamente a ti, queimando incenso, vê um anjo e simplesmente descrê?
E aí o Espírito Santo do Senhor falou assim ao meu coração, porque o altar ele pode revelar, o ofício ele pode revelar o dom, mas o que faz realmente mostrar o dom que você tem é a sua vida em Deus e é a prática da fé. E aqui ele descreu. Então não é sobre título, não é sobre posição eclesiástica, não é ser pastor, não é ter um ministério pastoral, é naquilo que você crê, que você confia. Isabel, ela não ouviu o anjo, mas ela quando sentiu que estava grávida, ela tomou posse e ela escondeu a gravidez. Ora, ele era um sacerdote, ele ouvia a voz de Deus e ele simplesmente descreu. E ele ficou mudo. E passa-se os versículos e eu começo a me apaixonar ainda mais por esse contexto. Porque a mulher que não era sacerdote, não era sacerdotisa, ela recebe, ela não ouviu do anjo, mas ela tomou posse, ela sabia que tinha concebido e ela esconde. E só quando ela encontra com Maria que ela verbaliza, ela fala, Maria, quando você falou, o menino aqui se alegrou em mim. Então não é sobre ter, é sobre ser em Deus. Ele era um sacerdote, mas ele descreu na hora que ele devia ter fé e confiança. Ei, você que orou, não se assuste quando o sobrenatural acontecer, porque serão em dias comuns, quando você estiver fazendo o ofício do Senhor, quando você estiver lavando um prato, que ele aparecer, diga assim, é para mim? Será que é para mim? Tire os serás, tire os porquês. Porque se você orou, Ele ouviu e Ele vai te atender. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou que você pensou. Zacarias queria apenas ser pai. Isabel queria apenas ser mãe. Mas Deus fez infinitamente mais. Fez com que através dele viesse o que viria abrir o caminho do Senhor. Eles foram pais de João Batista, porque o Senhor faz isso em nossas vidas. Aleluia! Nós pedimos, entregamos e achando que o tempo passou. O nosso tempo passa, mas o do Senhor não, porque Ele vela, e velar é olhar, velar é fitar. Ele está velando sobre a promessa da qual Ele te fez. E os versículos vão andando, e eu percebo aqui que quando chega o nascimento, versículo 57, Isabel cumpriu o tempo de dar à luz ao filho, e ouviram seus vizinhos e parentes, e usaram de misericórdia, e no 8º dia, e usaram de misericórdia em seu regozijo. Sucedeu o quê? No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de Zacarias. E aqui eu me apaixono ainda mais quando eu leio. Por quê? Lembrem que Zacarias ficou mudo. Então, Zacarias tinha uma conexão com Isabel e passou para ela que o nome, de alguma forma, seria João. Mas aqui a multidão, quem rodeava ela, queria mudar. Ei, não negocie aquilo que Deus já falou para você ao seu respeito. Porque ela já sabia o nome. E queriam dizer o seguinte, olhe, peraí, não tem ninguém com esse nome na linhagem. O nome é Zacarias. Ela disse não. Ela fala assim, olhe. De modo nenhum, respondeu a mãe, não negocie aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Aleluia! Estão duvidando do seu avanço. Sabe o que você vai dizer para eles? Vai lá no Rema, faz sua matrícula, vivencia o que é a palavra revelada, que você não vai negar aquilo que você já recebeu. Não negocie, ainda que seja esplêndido, aquilo que o Senhor te ensinou aqui em 24 disciplinas. E aí o que eu acho mais lindo é que vai passando. E quando chega no 8º dia da circuncisão, porque o nome da criança só era dada na circuncisão. O bebê nasce, Zacarias não fala. E na hora da circuncisão eu começo a pensar, aleluia, quando foi imolar o filho de Abraão, na hora de imolar, o anjo disse, para. Você já provou que me ama. Na hora que vai circuncidar essa criança, que vão dar o nome, aí João é impelido pelo Espírito, Zacarias, ele é impelido e a língua dele, a Bíblia fala assim, imediatamente a boca se lhe abriu e desimpelida a língua dele falava, louvando o nome João. E eu quero dizer uma coisa para você.
Você que está terminando este ciclo, a sua língua foi desimpelida da sua boca. Você agora vai profetizar. É no vale, profetiza. É no vale de ossos secos, profetiza ainda mais. É sequíssimo, profetiza. Abre a tua boca e põe em prática aquilo do qual o Senhor te ensinou aqui nessa escola. Porque na minha vida foi um divisor de águas. Aqui foi o lugar do meu refúgio. Aqui foram 2 anos de refúgio. Este menino foi o meu braço. Eu quero dizer, amplie as estacas. Amplie as estacas. Amplie as cortinas. Tem cordas para se esticar nesse ministério. E vocês vão prosperar e vão avançar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.